muito legal. Ficou legal. Sim. Mas eu notei que nessa primeira ferramenta sua aí, a leitura ficou bem mais fluida. Eu lembrei coisas, né, que eu já tinha lido antes, devido à leitura que devido a aquela fala que você fala, né, que Existe uma substância chamada N-metildiaspartato. Tá? O que é essa substância? Ela é uma substância criada para revisão de conteúdo. Por exemplo, tabuada. Né? Você fica lá na escola, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2. Hoje não faz mais. Eu estou até preocupado porque as pessoas hoje não sabem mais tabuada. Não sei se você sabe disso. Né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema em nenhuma série. Eu sempre fui primeiro lugar com uma margem grande, assim, sabe? Graças a Deus, assim, mas é porque eu gostava de estudar, não é porque eu era superdotado. Eu tinha curiosidade, eu achava interessante o que eles falavam. Entendeu? Tem gente que não acha graça, né? E ainda pensa assim, onde é que eu vou encaixar isso? Então, assim, quando você estuda e usa o que você estudou, quanto mais você usa, essa substância ela se assemelha a um lipídio, a um lubrificante. É como se ele facilitasse a corrida do neurotransmissor, não sei se você sabe, mas quem leva no aferente, no eferente, isso é neurociência, a informação, é o neurotransmissor. São mais ou menos 100 neurotransmissores e tem pelo menos 4 ligados à cognição. O acetilcolina, o noradrenalina, né, o glutamato e outros, né, dopamina, serotonina, melatonina, mas alguns são mais específicos. A acetilcolina constrói memória, noradrenalina trabalha com atenção, né? E essa substância, o N-metildiaspartato, é um lubrificante. Então, quanto mais você tentar lembrar o que você leu, mais você produz essa substância. Porque o cérebro límbico, que é o que produz o hormônio, né, tem um órgãozinho lá chamado, né, amígdala, não é a amígdala da garganta, claro, né? É ela que gerencia a criação e produção dos hormônios junto com a pineal, tá? E aí você produz essa substância. Então, o fenômeno cerebral é neuroquímico. Aliás, eletroquímico, porque ele começa elétrico, quando você está estudando, forma-se correntes, né, com, inclusive, hertz, ondas cerebrais, né? O cérebro é capaz de manter uma lâmpada acesa, não sei se você sabe disso. Ah, é? 40 watts só, uma lâmpadazinha pequena, né? Se fosse as mais poderosas agora, dá para ser a de 40, é como se fosse a de 100 hoje, né? Porque elas economizam energia. Mas quanto mais você tentar, só o fato de você tentar lembrar, mesmo que você não lembre, já melhora a sua memória. Ah, tá. Então, tá? Então, essa ginástica é para isso. Mas conta aí como é que foi. Você fez um diário, né? O legal, como eu estava dizendo aqui, é ter um diário. E aí eu estava dizendo aqui um pouquinho antes de começar a gravar, tem que colocar assim, por exemplo, quantos minutos eu treinei? Quantas páginas eu li? A maior dificuldade que tem, Edécio, é conseguir falar os 5 minutos. Tá? Você conseguia falar os 5 Então, minutos? esse é o ponto, meu. Eu fiz do primeiro dia, né? Dia 6 do 5, eu fiz os 10 minutos, né? E é só que esses 5 minutos eu não consegui. Eu marquei 1 minuto e 4, por exemplo. Deu 10 páginas, né? Mas tira aquelas páginas em branco, deu em média de 5 páginas aí. Aí no Isso, outro dia. O normal é 3, 4 páginas para o iniciante. Só que, é claro, tem página, como você disse, página pela metade, página com gravura, às vezes chega a 6, 8. Aí só que no outro dia, parece que reforçou mais, né? Aí eu consegui ir para 2 minutos. A Claro. análise. Né? É igual, você já fez curso de oratória? Não. Acontece muito isso no curso de oratória, tá? Como é que é no curso de oratória? Você tem que fazer um discurso de 1 minuto, depois um discurso de 5 minutos. Quando você está terminando o treinamento, você tem que fazer um discurso de meia hora. Se você tentar falar meia hora, mesmo de um tema que você domina, a não ser, né, por exemplo, sapato para mulher e automóvel para homem.
Aham. Se for para falar de futebol, carro e política, vamos falar mais de meia hora. E mulher, se for para falar de bolsa, sapato, não estou brincando, né? Claro que você é meio preconceituoso, né? Fala mais de meia hora. Mas a ideia aqui, quer dizer, o que eu citei, sapato e carro, quando é um assunto que a gente gosta, tem intimidade, é apaixonado por aquilo, a gente fala muito, tá? Aham. Então, quando é um assunto novo, como foi o caso do livro, tem parágrafos que eu faço junto, vamos fazer hoje aqui, tem parágrafos, Edson, que dá para falar uma hora. Ah, sim. Você nunca viu assim, um pastor que pega um versículo e a Sim, pregação dele inteira é em cima do versículo? sim, exato. Tá? Vai Então, além, né? é muito bom você fazer essa iniciativa do caderno, tá? Fantástico. O bom é você colocar isso todo dia, por exemplo, para você ter Tá. um controle exato, né? E, inclusive, isso aí, depois esse trimestre, né, já tem mais de 2.000 horas gravadas de aulas particulares, me veio a ideia de criar uma agenda, né, do praticante da leitura dinâmica. Mas você já tem a sua, né? Sim, Ou seja, vai ter dias, você vai colocar, não treinei, né? Porque a mentoria, elas são 10 semanas a princípio, né? Você adquiriu 10 aulas, foi. Por enquanto, sim. 10 aulas, Pretendo né? estender. Então, tem 10 semanas, vai ter semana, você não vai ter aula. Às vezes é um feriado, Sim. às vezes você ficou doente, às vezes um compromisso, viagem, etc. Não importa. Às vezes eu também, né? Como já aconteceu. Então, aquela semana você fica sem conteúdo, você fica vazio. Então, você vai ter que fazer o quê? Uma revisão dos outros conteúdos. Aham. Tá? Então, hoje nós vamos para a segunda técnica, mas você gostaria de falar um pouco mais sobre a primeira semana? Não, eu achei assim, a leitura muito mais fluida, assim, muito Claro. mais a imaginação, a sua imaginação aflora, sabe aquele gostinho de tá acabando o livro e você não Ah, quer que acaba, bom é demais. bem E mais qual é o livro motivante. que te fez sentir desse jeito, essa amizade? Isso Esse te- chama-se, isso chama-se filosofia, né? Você está se transformando num filósofo, ou seja, Aham. amigo do conhecimento, quer Uhum. dizer filosofia, né? O filósofo é o amante da leitura, né? Então, eu lembro desse livro aí, eu até fiquei preocupado Aham. com o conteúdo dele, Essencialismo, né? Aham. É best-seller do New York Times. Então, todo best-seller ele vale a pena ser lido, né? Rousseau tinha uma frase que dizia assim: não leia todo livro, se preocupe em ler os clássicos. Ah, O legal. que é um clássico? Um clássico é quando ele vende ou teve pelo menos 1 milhão de pessoas segurando ele, né? Para ser Ah, best-seller tem que ter 1 milhão um de milhão. cópias, né? Ok, então que bom você se apaixonou pelo conteúdo, tá certo? Uhum. Então essa é a primeira, nós chamamos isso de método dedutivo. Uhum. O que é o dedutivo? Né? O dedutivo, o peixe mora na água, a baleia é peixe, Uhum. logo a baleia mora na água, não é Aham. isso? Sim. O silogismo é perigoso, mas Uhum. é um tipo de dedução, não é? Uhum. Então, eu me relacionei com uma mulher e ela fez assim, eu me relacionei com outra, ela fez também, eu fiz algo com uma terceira mulher, logo mulher tudo igual. E na verdade não é, teu cérebro generalizou e você passou a encontrar só aquele tipo de mulher. Tá? Uhum. Então, o silogismo, a generalização, ela é perigosa. Mas no caso da leitura, né, vai chegar uma hora que você vai começar a generalizar a vontade de ler e de encontrar o que é importante. Então, a gente chama isso de leitura passiva, né, em transição para a leitura ativa. Uhum. Né? Você já viu o professor se expressando assim, quando termina a aula? Pessoal, todo mundo entendeu? Aham. Sim. Várias E vezes. aí o povo em uníssono, chega, sim, mas se você pegar qualquer um, eu sei que eu já fiz isso para mais de 1 milhão de pessoas no maior auditório do Brasil e alguns países. Você pergunta Uhum. assim, então fala para mim, o que você entendeu? Acabou. Aí alguns respondem assim, ó, talvez você tenha sentido isso na hora do exercício. Eu entendi, mas eu entendi para mim. Ah. Uhum. Eu não entendi assim a ponto de explicar, Uhum. tá? Não é verdade, é porque não entendeu o suficiente
para conseguir elaborar uma linguagem, uma sintaxe para expressar. Então, quando você treinar lê e explica, você mexe toda a sua estrutura psicológica. Uhum. E teve situações também que eu lia naquele 5 minutos de falar, né? Eu não lembrava certa parte, e no outro dia eu lembrava. Vinha na mente as frases, a ideia, entendeu? Interessante. Isso, tá. Eu vi um palestrante famoso, independente da crença que ele acredita, que ele segue, que é o Divaldo Pereira Franco. Já ouviu falar? Não. Ele é um dos grandes escritores brasileiros, né? Acho que ele deve ser um dos 10 que mais escreveu livro, não é o do mais vendido, mas em número de livros publicados. Acho que ele escreveu 200 e poucos livros. Uhum. Ele falou uma coisa interessante numa palestra dele, que eu vi ao vivo aqui no Distrito Federal. Ele disse o seguinte: quando esqueço uma informação, não consulto nas anotações, e hoje nós temos o Google, né? Eu mantenho o meu cérebro em alerta e peço a ele que me traga a resposta. Às vezes, no outro dia, ou 2, 3 dias depois, ele traz. Ou seja, é uma maneira do cérebro produzir substância, sintetizar aminoácido, proteína, seja lá qual for o elemento químico cerebral, a sinapse necessária, para resgatar a informação. Então, hoje nós temos um problema terrível, tá? Que é o celular. Você quer fazer uma continha, você vai no aplicativo. Você quer descobrir o telefone, você só aperta o dedo. Ou, no máximo, escreve o nome da pessoa. Então, nós sabíamos dezenas de número de telefone, fazíamos diariamente continhas de cabeça. Hoje a gente não usa a memória para nada. Para achar um endereço, a gente usa o GPS, ou seja, a nossa memória espacial não é mais treinada. Percebeu que o cérebro humano está ficando atrofiado? Sim. Tá. Falta de Então, nós vamos exercício. mudar a ferramenta hoje, certo? Uhum. Então, você vai escrever assim, ó, segunda ferramenta / compreensão, porque ela também treina a compreensão e, para ser mais exato, ela treina a retenção, né? Então, Nossa. seria de compreensão e retenção. Ela é um pouquinho diferente porque ela trabalha com o método indutivo. Uhum. Então, ao invés de você ler 10 minutos e explicar durante 5 minutos, Uhum. a ferramenta consiste em ler o parágrafo, Uhum. explica o que eu li, em voz alta. A leitura nunca é em voz alta. Pega um segundo parágrafo, explica. Então, você vai estar usando sempre um marcador de página, né? Sim. Você pode pegar um livrozinho simples como esse aqui, né? Posso Aí continuar lê, nesse, né? claro, deve, né? Ainda mais se gostou. Aí marca, né? Lê um parágrafozinho aqui, aí marca, lê mais um parágrafo, marca, lê mais um parágrafo. Geralmente dá 3, 4 páginas. Ah, é? Quantos Tá? minutos, Timbre? 10, 15 minutos. 10, 15. É dispensável treinar mais do que 10, 15 minutos. Inclusive, né, para ficar registrado aqui, você já está com um aplicativo que o comum, o primeiro? Tem. Uhum. Sim, né? Esse ali eu dei, né, para quem faz a mentoria. De graça, ele está lá no Google Play. Né? Você pode treinar pelo celular, com livro e-book, com formato Kindle, que tem um programinha que você instala no celular, correto? Então, você Uhum. pode ler até pelo celular. Qual é a vantagem de ler pelo celular? É que você leva espaço, né? Espaço físico, né? É mais fácil, né? Porque o celular, você não deixa o celular nem para ir ao banheiro. Quer dizer, eu deixo, né? Mas tem gente que até para ir no banheiro leva o celular. Uhum. Tá? Então, você lê um parágrafozinho, faz a quebra, marca ali, aí fecha o livro e marca no seu timer. Olha aí o celular sendo usado para educação, né? Você marca aí, ó, 15 minutos, 10, 15 minutos para fazer a ferramenta. Aí você não precisa ficar olhando para ele, ó, tá vendo? 15 Sim. minutos aqui. Uhum. Aí você ligou, ó, não precisa se preocupar, deixa ele aqui do lado, começa a ler. Lê um parágrafo, explica, lê um Parágrafo explica, né? parágrafo, Parágrafo explica. explica, Entendi. parágrafo, explica, tá? Pode ser um livrinho simples como esse que eu mostrei, e pode ser esse aqui, que eu admiro demais, né? É de um brasileiro super competente, né? O doutor Paulo Vieira, tá aí, ó. A grossura. O nosso vai ser mais ou menos assim, ó. Inclusive,
nesse modelo aqui, capa dura, costurado, tá? Então, se você já tem o aplicativo, dá para usar no aplicativo, também para treinar futuramente, e depois o nosso aplicativo, o atualizado, tá? Ok. Então, Edécio, vamos fazer junto do parágrafo, Bom? Uhum. tá? Você vai pegar a apostila de textos. Tá. Não sei se Tá aqui você no vai precisar tablet. pegar o PDF aí. Tá no meu tablet aqui. Tô abrindo. É esse caderno aqui, né? Uhum. Tá. O último foi método de estudo que você fez. O primeiro é o clássico. Esse texto, gosto de usar esse, porque eu Aham. já testei 1 milhão de pessoas esse texto aí. E aí eu já sei mais ou menos assim uma métrica de quem está acima da média, né? Independente do assunto, eu consigo tirar a média, né? Tá, nós vamos pegar agora o texto alimentação, por exemplo. Qual página? É a página 2, está em ordem alfabética, tá? Bem no comecinho. Achei. Tá. Você vai ler só, nós vamos fazer, você vai fazer no livro, tá? Mas nós vamos usar o caderno para você entender exatamente como é que é a técnica. Tá. Então você vai ler o primeiro parágrafo. Uhum. Ok. O que você entendeu? Então, como o texto fala de alimentação, né? Ele faz uma analogia de colocar água numa bebidável, né? Ou seja, como fala de alimentação, eu creio eu que ele vai falar sobre a qualidade do alimento que nós ingerimos. Olha, eu tô achando que você já assistiu aula gravada, hein? Dele? Ah, já, já. Quer pegar outro? Não, não, porque você fez uma boa explicação, apesar de curta, né? Aham. Mas assim, quando você for explicar, você aproveita para viajar, né? Então você diz assim, né? O texto está falando, né, de um carro potente, Aham. né? Acredito eu que o autor citou o BMW, que se trata de um carro aí com 300 cavalos, das Uhum. melhores versões, né? Sim. É um carro de alta performance, alta potência, como nós, né? Todo ser Uhum. humano tem um potencial ilimitado, extraordinário, não é? Somos, Sim. claro, muito mais poderosos do que um carro criado pelo ser humano. Mas se eu pegar esse carro e misturar um combustível ruim, pegar a gasolina e pôr água, por exemplo, poderíamos colocar outras coisas, como o pessoal faz aí nos postos, Aham. eu vou perceber que ele não vai ter um desempenho ideal. Ou seja, isso é meu, tá vendo? Ó, eu falo, ou seja, isto é, Aham. entretanto, aliás, anexando, complementando o autor, falando por mim, agregando valor, trazendo uma ideia, um insight, contando uma metáfora, raciocinando, concluindo, apesar Uhum. de, certo? Uhum. Nunca Sim. resumindo em poucas palavras, fechando, trocando em miúdos, Sim. é do menor para o maior, né? Tá. Ou seja, por melhor que seja o carro, ele não vai ser tão eficiente como poderia. Como o texto Uhum. fala de alimentação, você usou isso, Aham. não é de carro, nem de combustível. Como o Uhum. texto fala de alimentação, acredito eu que ele está querendo dizer que eu também, melhor e mais poderoso que qualquer carro criado no planeta, ou até nave espacial, né? Se não comer bem, se não trouxer os melhores alimentos, não vou produzir à altura. Olha o tanto que eu falei. Tem mais palavras agora do que o texto todo, Sim. tá? Fazendo Então, praticamente uma pega previsão aí, também, né? pega aí agora o terceiro parágrafo, já que você viu um vídeo falando sobre esse exercício aí. Uhum. Ok.
Tá. E agora? Agora ele fala uma relação na alimentação de um cavalo, né? Creio eu que é um cavalo de disputa, se ele se alimentar de forma errônea, de forma como um cavalo de competição, ele não vai ter a mesma performance, né, do que a gente. Acredito eu que nós também, né? Assim como na leitura, se a gente não se alimentar corretamente, sobre o nosso dia a dia Certo. também. E ele ficou só na abordagem do cavalo, ou seja, onde eu posso ir além, né? Ou seja, de que maneira eu consigo avançar nesse parágrafo? A maneira de fazer Ou analogia seja, de... você provavelmente falou sobre o que está escrito no texto, concorda? Sim. Tá? Eu vou até para poder ficar registrado aqui, ó. Era o terceiro parágrafo, né? Uhum. Que eu pedi, não foi? Sim. Ou você leu o segundo? Terceiro, em Tá. relação e com Você nunca relação... pode fazer isso quando você estiver lendo, sabe? Ir lá olhar, revisar, reler, tá? Tá. Se der branco, você vai para o próximo. Senão eu treino o meu cérebro, eu digo a ele assim, não é importante ler e memorizar na primeira vez. Se eu não Uhum. entender, eu leio de novo. Uhum. Então eu leio, fecho o livro e acabou. É uma chance. Uhum. Imagina, eu faço isso nas universidades, fiz nas maiores universidades de todo o país, fui mais de 3 vezes, eu fiz a turnê no Brasil todo. Imagina se eu entro numa sala de aula e falo, olha, sabe o que é? Eu posso dar uma relida? Teve umas partes que eu esqueci, que eu não lembro direitinho, posso só dar uma olhadinha? Ia ser Uhum. linchado. Eu fiz Dá pra... mais de 50 mil salas, eu só tinha uma chance, tá? Por isso que minha compreensão ficou automática. Então, você imagina aí, ó, está escrito assim, ó, e com relação ao seu próprio corpo, vamos comparar nossa alimentação com a de um cavalo? Normalmente, nós não damos o devido cuidado com a coisa muito mais importante que temos, a nossa saúde. Uhum. Ou seja, se você tivesse um cavalo importante, você ia alimentar ele bem. Uhum. E você se alimenta bem como alimentaria um cavalo de Uhum. corrida, por exemplo? Uhum. Provavelmente o dono do cavalo, que vai competir no dia seguinte, vai comer pão com mortadela e Coca-Cola, que é uma Ah. delícia, por sinal, Uhum. né? Não vale nada, mas que é gostoso é, né? Enquanto que o cavalo vai comer ração importada, Ah, sim. sendo que a gente vale mais do que o cavalo. Então, o contexto que ele quer dizer é o seguinte: nós temos que dar muito mais importância para o nosso corpo, para a nossa saúde, do que para qualquer outra coisa, seja um carro, um cavalo de corrida. Ah, Olha sim. aí como o texto permite que a gente vá além. Vai além, Então, né? quando você for treinar isso, Edé, você vai treinar desse jeito. Tá. Lê e explica, não é lê e resume. Tá. Lê e traz ideias, relaciona. Teve um aluno ontem aqui de 14 anos que foi muito bacana, né? Ele estava lendo um texto sobre pais que repreendem filhos, né? Uhum. E aí estava dizendo, né, na verdade, no Daily Carnegie, né, falando sobre negócios, sobre você repreender os funcionários. E ele pegou o exemplo e falou de pais que repreendem filhos. Aí ele Ah, comentou assim no parágrafo que ele leu: da mesma forma que se você tem um funcionário, você só critica o funcionário, você vai abafar a capacidade do funcionário, os pais às vezes fazem isso com os filhos. Acredito eu, talvez até uma experiência pessoal, né? Ou ele viu isso, né? Se o pai só critica o filho que está estudando e não tem sucesso, o filho vai trazer para o pai mais insucesso, uhum. não é? Mas se Legal. o pai elogia, né, que o Dale Carnegie fala que você não deve criticar, mas elogiar, aí a criança vai querer receber outro elogio, ela vai estudar mais para tirar uma boa nota e querer receber outro elogio. Ah, É o legal. que Anthony Robbins chama de espiral ascendente. Entendeu? Ele trouxe uma coisa fora do contexto. Só Uhum. usou a metáfora, a história do parágrafo. Aham. Tá? Deu para pegar o fio da meada? Eu, então sim. Tem uma frase do Tolair B que diz assim, ó, é simples, mas não é Não é fácil. fácil. Ou seja, por quê? Você entendeu como faz. Agora
o fazer são outros 500, não é isso? Ok. Então, eu vou estar registrado aqui a nossa aula,